Olá, a paz seja com todos. Hoje vamos falar sobre os ditadores desse período aí de pandemia, né? Que se chama de isolamento social, né? E assim, é importante dizer uma coisa. Geralmente é nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, que você separa os homens das crianças, tá? E eu vejo que esses homens, esses ditadores, eles são crianças, tá? Eles não são homens. O ditador, ele age como criança, tá? É claro que eles são homens no que diz a sua questão biológica, toda a formação, mas aqui age como criança e criança birrenta, criança mimada, tá? E eu vou mostrar isso dentro aqui de alguns slides que nós vamos ver. Mas, por que estou fazendo essa introdução? Porque alguns governadores e prefeitos do Brasil, nesse período aí exclusivo que houve de isolamento social, assim, eles estão praticando excessos, tá? E mostrando suas garrinhas de ditadores, tá? Então observa só o que vai falar aqui o Ditadória, né? Eu vou botar só o vídeo dele, tem outros que falam coisas tenebrosas, mas ele está representando a classe, tá? Todos estão seguindo as diretrizes que o governador de São Paulo, né, tem feito. Então olha só. O senhor pretende tomar medidas mais duras para que isso aconteça? Nós vamos fazer o teste neste final de semana. Se nós não elevarmos esse nível, que hoje é de 50%, para mais de 60%, para caminharmos para 70%, na próxima semana, não apenas o governo do Estado, como também a Prefeitura de São Paulo, tomarão medidas mais rígidas. Eu queria evitar isso, porque medidas mais rígidas significam que as pessoas poderão não apenas receber advertência, multa, mas também voz de prisão. Se não houver neste final de semana consciência das pessoas, seja na capital de São Paulo ou em qualquer outra região do estado de São Paulo. Nós estamos monitorando isso, inclusive, pelos celulares. A partir da segunda-feira, o governo do estado de São Paulo tomará medidas mais rigorosas e mais duras, inclusive com a penalização de prisão para as pessoas que desobedecerem essa orientação. Vocês viram aí, né? O cara vai mandar prender aí todo mundo aí que desobedecer aí, ó. O período de reclusão, né? A pessoa tem que ficar em casa. Vocês têm que ficar em casa, hora essa. Tá tendo uma pandemia mundial aí e todo mundo quietinho nas suas casas, tá? Ó, senão é preso. Senão tu é preso, tá? Tu que paga imposto, que paga o salário desse indivíduo aqui, tu que tá pagando o salário para ele tomar essas medidas, tá? De te prender, se caso tu for na rua passear um pouco, pegar um ar, tá? Então, ó, é o famoso ditadória. Só que ele não tá sozinho nesse barco, tá? Tem outros governadores que estão entrando nessa. O Auschwitzel, né? Que é mais conhecido como Wilson Witzel, né? Do Rio de Janeiro. O Ronaldo Caiado, de Goiás, terrível, prendeu uma senhora. Ele deu ordens. Ele não, né? Mas a ordem já estava estipulada. Prenderam uma senhora em Goiás porque ela estava avisando, estava andando na rua e avisando as pessoas: olha, a pandemia não é isso, calma pessoal. Estão criando um monstro. Foi presa. Tá lá na minha timeline no Facebook, vocês podem ver lá. Eu poderia disponibilizar o vídeo aqui. Talvez eu faça um outro para mostrar esses excessos policiais. Eu vou fazer um outro só para mostrar os excessos policiais. Mas agora o foco aqui é governadores e prefeitos, tá? E também aqui no Rio Grande do Sul, o seu Eduardo Leite. E vocês ouviram o que o Dória falou sobre monitoramento para o celular. O Eduardo Leite também andou aqui já conversando com a Vivo para monitorar os cidadãos pelo celular também, para ver onde é que está havendo aglomerações e tal, para evitar isso, tá? Então vocês estão vendo o controle total disso. Eu particularmente achei muito estranho essas medidas tão bruscas, e a gente
às vezes é um pouco leigo na coisa, um pouco desinformado, vai buscar se informar. E eu vi que tem um desencontro aí. Porque parece que eles têm superpoderes, essa impressão que me dá, tá? Superpoderes. Aí agora vamos ver a fala do presidente, porque ele fez um alerta aqui, olha só. Eu vou passar aqui, vocês passam a ver aí. Jamais cercearemos qualquer direito fundamental de um cidadão. Quem tem poder de decretar estado de defesa ou de sítio, depois de uma decisão, obviamente, do parlamento brasileiro, é o presidente da República, e não o prefeito ou o governador. Ó, então vocês viram. Quem tem poder para isso, governador da ordem de estado de sítio, é o presidente da República, não prefeito e governador. Então eu achei meio desencontrado assim isso. E eu fui ver, eu fui atrás, tá? E eu fui ver aqui na Constituição. A Constituição do Brasil, E aí na página 44, aqui na página 44, é o artigo 5º, tá? Não, artigo 37 aqui, ó, da seção 2, ó. Olha só o que vai dizer. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional utilização para decretar o estado de sítio. Tá? O presidente, não é governador e não é prefeito, que fiquem nas suas casas e não saiam daí, senão vocês são presos. É o presidente, tá? No estado de sítio. Então, vocês verem que a violação, a Constituição já está sendo violada, tá? Aí, o que aconteceu? Então é só o presidente? O que eles fizeram? Olha só. O STF decidiu que estados e municípios têm poder para estabelecer regras sobre isolamento. Então, o STF, né? Está acima da Constituição. Não, eles decidiram que pode sim. Tá aqui, ó, bem claro, tem letras grandes aqui, ó. Estados e municípios têm poder para estabelecer regras sobre isolamento. Tá? A Constituição, ali no que diz naquele artigo sobre estado de sítio, cai por terra, porque foi criado, só para deixar bem claro, é importante deixar isso bem diferenciado. Existe estado de sítio e tem de emergência, né? Estado de emergência, e o de calamidade pública. Então, o que está acontecendo? Os governadores e os prefeitos estão usando o de calamidade pública para fazer essas coisas. Só que o estado de calamidade pública só permite alguns auxílios econômicos. Ou seja, assim, você pode assim pedir um auxílio maior da União, de prestar contas mais à frente daquele valor, sabe? Questões econômicas, auxílio econômico, o estado de emergência. Não fazer isso de isolar as pessoas presas dentro de casa, porque isso aí é estado de sítio. E é só o presidente que pode. Tá? Mas o STF não. Vocês estão vendo aqui, ó. Não, mas pode sim, pode. Capaz, não tem problema. Os estados e municípios têm poder sim. Então tá. Então eu vou ler de novo a Constituição, só que dessa vez, porque veja, quem decidiu foi o STF. Eu vou ler aqui a página 36. Sabe por quê? Porque a página 36 da Constituição, ali no artigo 102, tá? Seção 2, artigo 102. Vai falar sobre algumas obrigações do STF. E olha o que diz no artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição. Ou seja, a função do STF era guardar a Constituição. É essa a função. Tem mais coisas aqui. Mas eu estou dando foco no que eles deviam obedecer. Tá? Eles não obedeceram. Então já é segunda violação.
os governadores e os prefeitos fazendo a função que era do presidente, né? E o STF violando também a Constituição, porque era a função deles guardar ela. 2 violações já da Constituição. Vamos lá mais um pouquinho para frente. Agora presta atenção nisso aqui, que isso aqui é importante, tá? O Dória decretou estado de calamidade pública em São Paulo a partir de sábado para frear o avanço do coronavírus. Esse decreto foi emitido quando? O decreto será publicado no Diário Oficial de sábado 21. Medida também foi adotada pelo prefeito Bruno Covas para a cidade de São Paulo. Dia 21 de quando? De março. A notícia de 20 vai ser publicada no dia seguinte, 21. Que dia é hoje do mês? Eu vou dizer, eu estou fazendo esse vídeo aqui exatamente no... Agora a transição é quase para meia-noite. É dia 20 de abril. Quase um mês depois, tá? Quase um mês depois. Amanhã, então, aqui é no 21 que vai ser publicado. Amanhã é 20 de abril. Vai fechar depois de amanhã, fecha um mês de quarentena, então, em São Paulo. Ah, só um detalhe. Por que eu estou citando de São Paulo? Porque, curiosamente, aqui no Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite fez também no mesmo período que o do Dória, aqui no dia 21 também, tá? Lembra que eles violaram 2 artigos da Constituição? Porque violaram que era a função do presidente, o isolamento, ficou com governadores e prefeitos. Ah, o STF, não, mas dá pra fazer um jeitinho ali, um jeitinho aqui. O STF violou também porque eles tinham que guardar a Constituição. 2 violações. Só que agora, olha só, por que eu estou citando a data aqui? Que está fechando um mês de isolamento. Vamos ver. Vamos para a Constituição de novo. E vocês vão na página 44. E é o artigo 138. Logo ali, o segundo parágrafo. Vai dizer assim. O estado de sítio não poderá ser decretado por mais de 30 dias. Nem prorrogado de cada vez para o prazo superior. Olha que interessante. Então quer dizer que depois de amanhã, teoricamente, vai violar a Constituição do período que é para ser... que foi destinado, o período de isolamento, que não pode passar de 30 dias. Amanhã é o último, digamos assim, que foi 21 do mês passado, amanhã é 21 do outro mês. Vai fechar assim, 31 dias, né? Já vai ter violado. Mais uma violação da Constituição. 3 coisas da Constituição serão violadas já amanhã, depois de amanhã. Sabe o que isso quer dizer? Eles podem pedir música no Fantástico, já 3 violações da Constituição aqui, ó. Eles são tão idólatras da Constituição, não. Estado democrático de direito, aquela fala toda que vocês conhecem. Mas eles estão violando, tá? Estão violando, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Mas calma aí, não terminou. Não terminou. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui agora, tá? E preste atenção agora nessa parte. Primeiro eu mostrei que eles violaram 3 artigos da Constituição. Agora preste atenção nessa notícia aqui, ó, do senso em comum. Kits da China para testes de coronavírus erraram resultado em 80% dos casos. Poxa. Então quer dizer, lá da China, né? Que eu já falei no vídeo o 021, que eu falo que o vírus vem da China, tá todo mundo teimando que não, os negacionistas, né? Mas tá tudo indicando, tudo mostrando e... Eu nem vou entrar nessa seara aí, tá? Mas olha só. Os kits da China para teste de coronavírus já erraram o resultado em 80% dos casos, tá? Então o produto chinês é ruim, né? Porque ele não funciona. Esses kits aí, né? Ó, Gazeta do Povo. Espanha interrompe testes rápidos com kits chineses por falta de precisão. Porque não é preciso. Eles tiveram que interromper. A Espanha, não, peraí. Não tá dando certo isso aí. Bem, fazendo eco ao que disse o senso em comum. 80% dos casos não funciona. E a Espanha aqui, ó, interrompeu. Não dá pra seguir, porque isso não tá dando certo. Esses testes de vocês é fajuto, tá? Agora, olha só que pior agora. Agora é pior.
Kits de testes de Covid-19 apresentam componentes contaminados por coronavírus no Reino Unido. Ou seja, os kits não funcionam, assim, são imprecisos, em 80% das vezes não tem precisão, não é um teste que serve para nada praticamente, e ainda por cima vem contaminado, tá? Ainda vem contaminado. E por que eu estou citando essas coisas para vocês? Porque assim, olha só. Vamos ver aqui o que o Eduardo Leite falou numa transmissão, é o governador aqui do Rio Grande do Sul, numa live. Ele diz assim, ó, o governador Eduardo Leite pede à China o envio de equipamentos e materiais para combate ao coronavírus. Ele anunciou o envio de uma correspondência durante uma transmissão ao vivo para atualização das medidas do governo. Espera um pouquinho. Os testes da China, os kits, não funcionam em 80% dos casos. E ainda vêm contaminados. Tá? Aí o que o governador do Rio Grande do Sul faz? Ô, China, me ajuda aí, eu preciso da tua ajuda aqui pra gente poder fazer uma avaliação dos casos de coronavírus. Tipo assim, não basta ser ditador, tá? Tem que ser burro também, tá? É a linha dos ditadores burros, tá? Mas ele não tá sozinho nessa burrice aqui, tá? Eu vou mostrar mais um pra vocês. Espera aí um pouquinho. Agora vocês vão ficar chocados aqui. Ó. Tinha que ser ele, né? O Doriana, ó. Vamos ver. Anunciamos também a compra de 18 milhões de máscaras pelo governo de São Paulo, sendo 15 milhões de máscaras cirúrgicas. 18 milhões de máscaras, hein? Para o atendimento médico e 3 milhões de máscaras N95. São aquelas de cor azul ou verde, mais reforçadas, indicadas para os profissionais de saúde que trabalham em ambientes de alto índice de contaminação, como são as unidades de terapia intensiva, as UTIs. Essas 18 milhões de máscaras foram compradas na China, também numa operação coordenada pelo governo do estado de São Paulo, para assegurar a chegada das máscaras até aqui de forma segura e para o atendimento à população. O investimento foi de 63 milhões de reais. Vamos continuar comprando máscaras. E vamos continuar utilizando as boas relações que cultivamos com a China, com o governo chinês e com empresas chinesas para proceder novas compras de máscaras e até o dia 27 de abril poderemos anunciar um novo lote de máscaras, tanto as máscaras cirúrgicas quanto as N95, chegando aqui em São Paulo. Propaganda da UOL aqui. Então, só um pouquinho. Deixa eu fechar aqui. Vamos voltar aqui pro... Bom. Nós paramos aqui no nosso governador Eduardo Leite. Então, assim, vocês viram, né? O Doriana, 18 milhões de máscaras da China. Aquela que manda kits contaminados, tá? E o gênio aqui também, ó, tá pedindo auxílio da China, tá? Eu falei, não basta ser ditador, ainda tem que ser burro, tá? Ambos, a duplinha. Teve outros governadores aí, mas é que eu não vou fazer um vídeo de 1 hora, tá? Tem outros governadores que fizeram medidas ridículas aí, tá? E essa é a primeira burrice, mas tem uma segunda, tá? Que é a seguinte. Pra encerrar o vídeo, tá? Você deve conhecer aqui o Dr. Wong. O Dr. Wong, ele foi no programa da... Ele é toxicologista, tá? Ele foi aquele doutor que foi interrompido lá na CNN, tá? Ele estava falando, explicando que o coronavírus ele perde muita força aqui, especificamente no Brasil, por causa da temperatura. E ele tem alguns vídeos, ele explica melhor, porque ele lá foi cortado, né? A CNN cortou ele. E ele fala que a temperatura e a umidade influenciam de tal forma que aqui no Brasil não tem como dar aqueles estouros como de casos, de mortes, né? Como é lá na Europa.
E como é que ele vai explicando aqui, ó, ele mostra aqui, ó, como é que é o Brasil, como é que geralmente as taxas, como é que as curvas aqui, ele mostra através de gráficos, tá? Que assim tem sido dos outros países, mas no Brasil tem sido diferente, tá? E ele explica essa questão da temperatura. Ele mostra aqui no mapa do mundo, olha só, as regiões quentes aqui em laranja, aqui ó, meio avermelhado aqui ó, no meião, amarelo e com laranja, ó. Aqui as regiões quentes, aqui ele está mostrando que não tem muitos casos. Já as de cima, no norte, tem. Ele mostra aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Umas partes passam em branco aqui, ó. Tudo aqui, ó. Poucos casos. Lá em vermelho é nas partes frias, ó. Tá vendo? As partes frias. Olha aqui, ó, no Brasil, como tem poucos casos, ó. Em comparação com países nórdicos ali, ó. As partes mais geladas, tá? Bota aqui, ó. Olha onde passa o calor, o sol, o rastro do sol aqui, ó. Onde está passando no mapa. Ele faz essa rota bem no centro, tá? É a zona quente de calor, tá? E é interessante que nessa figura ele mostra que aqui é o período de janeiro, fevereiro, tá? É assim a temperatura. Essa região do mundo. E lá, aqui nesse outro gráfico, onde está em vermelhão os casos, e onde está em claro, a gente não tem caso, né? Então é assim, é um doutor inteligentíssimo, ele mostra isso, ele explica isso direito, porque não adianta você fazer quarentena. As pessoas ficam em casa agora no verão, por que acontece? Não, vocês estão livres da contaminação agora. Aí o que vai acontecer? Vai empurrar para o inverno. Ele explica isso nos vídeos dele. Vai empurrar o chamado, que eles chamam de pico, que vocês viram aqui no gráfico anterior, que no Brasil é baixíssimo, né? Mas ele vai explicar que esse pico da contaminação, os governadores burros estão aceitando ordens. Que a OMS, afinal, é um grande órgão, Organização Mundial da Saúde. Eles aceitam ordens da OMS. O cara lá, o presidente da OMS, nem doutor é. Nem doutor é, tá? E os doutores aqui estão falando, calma, pessoal, não é isso aí tudo. Se vocês empurrarem, deixar a pessoa em quarentena, eles vão chegar no inverno sem vitamina D. E aí chega sem vitamina D, como é que vai lidar com os casos de... O vírus que estaria enfraquecido vai ganhar força. É isso que o Dr. Wong explica, tá? Nos seus vídeos. Eu vou deixar embaixo do vídeo aqui, vou deixar os links na descrição, tá? Do vídeo. O link da entrevista, que ele dá um show na Bandeirantes, explicando isso. E a entrevista que ele foi cortado também, tá? Eu vou botar as duas, tá? No link da descrição do vídeo, tá ok? Então, assim, essa é para dar uma dos dedos dos governadores burros que preferem assim, vou cumprir a ordem da OMS, porque afinal é um órgão, Organização Mundial da Saúde, parece que tem uma entonação, né? Poxa, os caras devem saber muito. Aí o cara lá nem é formado em doutor, ele é assim com a China, o presidente da OMS, e os doutores aqui que manjam, que sabem, que estão explicando as coisas para os governadores, eles, não vou ouvir vocês. É politicagem, né? É brincadeira. Bom, por hoje é isso. Mostrei através da Constituição que está vendo algumas violações aí, né? Vamos seguir vendo os próximos vídeos aí. Lembra que eu falei sobre os policiais também estão cumprindo ordens dos governadores e prefeitos cometendo excessos. E eu quero fazer um vídeo sobre isso. Continue acompanhando os vídeos do canal, tá ok, meus amigos? Deus abençoe todos os irmãos. Fiquem na paz e até mais.